Fala galera, mais um vídeo sobre Lightroom aqui no canal do Cidadão Digital. Nesse vídeo é a parte mais interessante do Lightroom, que é justamente o processo de revelação da foto. Revelação, você pode até pensar, mas a revelação, a gente está falando de arquivos digitais. Pois é assim que o Lightroom chama a edição de arquivos RAW, de revelação. Então aproveite esse recorte que foi feito na nossa live, em que ali é abordado o painel básico da edição e também a gente fala também um pouco sobre curvas, para dar um contraste na foto. E ao final desse vídeo, você já vai ter o conteúdo suficiente para poder começar a editar suas fotos em RAW. Aproveite! No painel básico, a gente já consegue recuperar bastante informação nessa foto e a gente também vê todo o poder do alcance dinâmico de um arquivo RAW, né? E essa foto eu fiz em 2016 numa câmera que foi lançada em 2013, se não me engano. Tá? Então é uma câmera antiga, mas vocês podem ver que mesmo as câmeras mais antigas que fotografavam em RAW, elas têm uma quantidade de dados muito boas e um alcance dinâmico também bastante interessante. Então as câmeras mais atuais, né, as que foram lançadas esse ano, que foram lançadas no ano passado, vocês então imaginam ainda o processamento que elas têm. Né? Tá? Então vamos falar do painel básico. Né? O painel básico ele praticamente vai te dar todo o ferramental para tu já fazer a edição da tua foto e já transformar no JPEG. O primeiro item do painel básico é o tratamento. Tá? É como tu vai querer tratar essa tua imagem, o ponto de partida inicial dela. Então se tu quer cor, que é o que já está marcado, né? Afinal tua foto é colorida, ou se tu quer trabalhar em preto e branco. Lembrando que você quer um ponto de partida, né? Então tu pode, a minha linguagem fotográfica são fotos em preto e branco, né? E aí eu quero trabalhar só com preto e branco. Então aqui é meu ponto de partida, eu vou no preto e branco e aí depois eu vou só fazer a minha edição, mas já com preto e branco. Então eu vou seguir aqui na foto colorida mesmo, tá? Embaixo eu tenho perfil, né? O perfil é referente ao perfil de cores, ao espaço das cores da tua foto. É um negócio que provavelmente tu não vai ficar usando toda vez, né? Mas a Adobe ela te fornece alguns presets de perfis de cores. São mudanças assim bem pontuais na tonalidade das cores, mas que tu fica bem visível para ti. Então tu tem Adobe Cor, Adobe Padrão, Adobe Paisagem. Então se tu quiser trabalhar com uma foto de paisagem como essa que tu selecionaria aqui, Adobe Retrato, que é quando tu vai trabalhar com fotos de pessoas, né? Então ele vai dar destaque para os canais de cores que são referentes à pele humana, como é o canal do laranja, o canal do amarelo, que sempre ali estão mexendo no canais da tonalidade da pele humana. O Adobe Vívido, que ele vai dar um ganho de cores, no brilho das cores, para ti na saturação, né? Deixar a tua imagem mais saturada. E o Adobe Monocromático, que é o preto e branco, tanto que aqui em tratamento muda para preto e branco. Tá? Então eu vou botar aqui em Adobe Paisagem. Lembrando, essa parte de cor é um assunto bem delicado no Lightroom, né? No Lightroom e na fotografia em geral. Então vamos seguir. Selecionei o perfil Adobe Paisagem. A próxima ferramenta aqui do painel básico é o EB, tá? EB de equilíbrio de branco, né? Também conhecido como White Balance ou balanço de branco. Aqui a gente vai definir a temperatura de cor da nossa foto. Se a gente vai deixar uma foto um pouco mais azulada, uma foto um pouco mais amarelada ou a foto com balanço de branco bem equilibrado. Né? Para eu exemplificar aqui como a gente vai usar esse balanço de branco, a gente vai para essa foto aqui. Vocês podem notar que está uma foto bem azulada, né? Então significa que o balanço de branco está mais frio, a temperatura dele. Então eu tenho aqui o EB, né? E aí tem o original, que foi o balanço de branco que saiu da minha câmera. Quando eu clico nele, eu tenho mais outras opções aqui. Ó. Eu tenho o automático, luz do dia, nublado, sombreado, tungstênio, fluorescente, flash, que são aqueles balanços de branco que a gente tem na nossa câmera, né? Que a gente vai setar ali antes de fotografar. Dependendo do local que a gente está, muda essa temperatura de cor e a gente tem que adaptar a nossa câmera para equilibrar
esse branco na nossa foto. Tá, então aqui eu estou numa sala de laboratório, né, de luzes fluorescentes. Então eu venho aqui em fluorescente e clico e já ajustei aí o meu balanço de branco. Mas aqui, por exemplo, eu tinha que saber qual era a fonte de luz. Então não é prático. Vou voltar aqui para o original. Eu poderia colocar o automático também, que ele faria isso. Ele deixou inclusive um pouco mais amarelado, né? E aí isso eu posso controlar tanto na temperatura. Vocês podem ver a indicação visual que ela vai do azul ao amarelo. Então na temperatura eu posso ir controlando. Aqui, ó, deixando mais azul ou mais amarelada a foto. Ou no colorir. Se quiser deixar um pouco mais rosada a minha imagem, ou um pouco mais esverdeado. Uma outra maneira também, que eu acho bem prática de corrigir o balanço de branco, é utilizando essa ferramenta aqui do conta-gotas, né, que é o seletor de equilíbrio de branco. Quando eu clico aqui, ele vai destacar, né? E aí eu venho aqui para a minha foto, no meu painel na tela principal, vocês podem ver que tem uma ampliação tão grande que já fica no nível de pixel a minha foto, né? Então eu tenho que levar esse cursor, principalmente esse que está no meio, que tem uma cruzinha nele, né? Esse pixel que está no meio tem uma cruzinha, para uma área que eu saiba que seja branca da minha imagem. Qual é essa área? Pode ser essas teclas aqui do teclado ou aqui o branco do olho dele. E aí, quando eu clico nesse, posiciono ele bem no centro aqui desse mosaico, né? E clico com o mouse, ele já faz esse equilíbrio de branco para mim, né? E aí eu posso ajustar da maneira que eu quiser. Falar, beleza, esse é a foto equilibrada, né? Mas aí eu queria, sei lá, deixar ela um pouco mais, chegar ela meio esverdeada. Eu posso levar meu cursor um pouco mais aqui para o rosa e tirar um pouco esse azulado também, que eu estou achando muito... E aí eu faço só um ajuste pontual. Ou então eu poderia deixar ali do jeito que estava. Deixa eu ver uma foto agora que ela está mais amarelada, né? Nessa situação de casamento, muda o tempo todo a coloração da luz, né? A temperatura da luz. Então é sempre... Aí vem um spot de luz diferente e tal. Então tu está com uma configuração de white balance aqui. Eu geralmente trabalho com white balance em Kelvin, né? Então eu defino o Kelvin na câmera. Eu não uso o automático, né? Mas aí a situação de luz em casamentos vão mudando muito rapidamente, muito bruscamente, e aí às vezes acontece isso. Só que uma fotógrafa em RAW, né, fica bem mais fácil de resolver esse problema, né, com apenas um clique. Então vamos corrigir essa imagem aqui. Cliquei aqui no conta-gota, eu vou direto para o vestido dela, que é branco, né? Então clico já no vestido dela, já corrigi a imagem. E aí depois é só ajustar mais um pouco. Por exemplo, eu achei um pouco esverdeado, eu vou só deixar mais rosado um pouco. Posso subir um pouco mais para o amarelo. Pronto, aqui o balanço de branco já está feito na minha imagem. E o resto aí é trabalhar o meu histograma para ele ficar mais equilibrado, colocar mais contraste na imagem. E isso tudo a gente vai ver agora a seguir, né? Porque a gente vai para o painel de tom. E nisso a gente vai voltar para aquela foto. O fluxo de trabalho do Cris Barroso, que é um estudioso dessas ferramentas de edição, como o Photoshop e o Lightroom. Muito interessante e bastante didático. Então aqui nessa área tom, aqui do painel básico, é onde eu vou controlar a iluminação da minha imagem, né? Então aqui eu tenho todas as áreas do histograma. A exposição, o que ela vai fazer? Ela vai deixar a tua foto mais clara e mais escura. Só que aí é pegando todas as áreas do histograma. Se eu for para a esquerda, né? Lembrando que esquerda é a área escura, né? Então, vocês podem notar que ela está no meio, está zero, né? Se ela for para a esquerda, é negativo. Negativo é escuro. Então, eu escureço toda a imagem. Se eu for para a direita, eu clareio toda a imagem. Tá? É isso que a exposição faz. Para voltar atrás, de novo, clicando 2 vezes na palavra. Como o histograma está bem distribuído, mas ele está um pouquinho para o lado esquerdo, eu vou usar o deslizante de exposição para deixar ele mais centralizado, né? Ao longo de todo o gráfico. Então eu vou aumentar um pouquinho a minha exposição, aumentando até o meu histograma ficar bem centralizado aqui, bem distribuído. Correto? Então aqui no meu
Olha como foi bem pouco, não chegou nem a 1, né? Nem um ponto de exposição eu aumentei. Foi 0,89. Foi suficiente para mim, né? Exposição eu já defini. O contraste é o próximo, né? O que é o contraste? O contraste, ele vai diferenciar essas áreas diferentes do teu histograma, né? Quando tu aumenta o contraste, tu dá ganho de contraste na tua imagem, vai fazer com que as áreas de sombra da tua imagem fiquem mais escuras e as áreas claras da tua imagem fiquem mais claras, né? Enquanto que a exposição, ela aumentava, se tu aumentava a área de exposição, ela fazia com que as tuas áreas claras ficassem mais claras e as tuas áreas de sombra ficassem mais claras também. Então ela serve, vai junto. E o contraste faz o contrário. Então tu aumenta o contraste, ele faz com que as tuas áreas claras fiquem mais claras, as tuas áreas escuras fiquem mais escuras. Então ele diferencia, por isso que é contraste o nome, né? E assim, se eu for para o lado negativo do contraste, eu estou tirando o contraste da imagem. Então ele está meio que achatando o meu histograma, deixando a minha imagem mais lavada, né? Ele tira esse contraste. Então ele escurece as áreas claras e clareia as áreas de sombra, fazendo com que elas se aproximem nesse sentido. Só que qual é o grande problema desse contraste aí no painel básico? À medida que eu vou aumentando também, ele vai aumentando a saturação das cores, ele vai modificando as cores da minha imagem. Então, eu geralmente não uso o contraste aqui. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Aqui eu vou tirar o contraste e vai deixando a minha imagem mais lavada, porque ele vai aumentando a iluminação nas áreas de sombra e diminuindo nas áreas de realces, né? Nas áreas mais claras da minha imagem. Então vocês podem ver como ela fica mais lavada, assim como se tivesse uma névoa nela. E se eu fizer o contrário, olha, vai ficando mais claro as áreas de realce e mais escuro as áreas de sombra da minha imagem. Só que se vocês forem ver nessa parte colorida que tem aqui ao centro da imagem, tem bastante cor, né? A tonalidade dessas cores se modificou. Tá? Então eu não vou utilizar aqui o contraste, eu vou deixar no zero, correto? Que aqui eu não quero trabalhar com cor nessa parte aqui. Eu quero apenas equilibrar a iluminação da minha cena. Então eu vou pular aqui o contraste, deixei no zero. Eu não vou para o realce como próximo item. Eu vou lá para baixo, lá no preto, que eu vou trabalhar a extremidade esquerda do meu histograma. Tá? Então eu vou aqui delimitar a extremidade do meu histograma. Tá vendo? Se eu for para o negativo, eu escureço mais ele. E se for para o positivo, eu clareio o meu preto. Só que eu quero delimitar, né? Então eu vou um pouco para a esquerda, para definir o meu preto. Só que aqui eu vou usar uma tecla de atalho para me auxiliar nisso. Eu vou segurar o Alt. Tá? Eu estou com o Alt segurado aqui. Eu vou clicar. Quando eu clico no deslizante e seguro, vocês veem que a imagem ficou toda branca, né? Mas a minha tela de preview aí ainda está com ela aparecendo. Ela toda branca significa que ela não tem nenhum ponto que está estourando o preto. Que o preto está muito subexposto. Então eu vou arredar um pouquinho para a esquerda, vou escurecer esse meu preto para que apareçam áreas subexpostas. Ali na base da imagem, vocês estão vendo que está aparecendo alguns pontos azuis, né? Se eu for mais assim, ali vão aparecendo ainda mais. Olhem para a minha tela de preview e vejam como ela vai ficando mais escura, né? Então o que significa que nessas áreas aqui, se eu deixar do jeito que está a imagem, aqui vai ficar sem informação nenhuma. Então no resultado final ela vai ficar totalmente preta. Então eu vou deixar só um pouco aqui para delimitar a extremidade do lado esquerdo do meu histograma. Bem aqui, ó. Esse valor vai variar de imagem para imagem, tá? De acordo com a imagem ela vai variar. E aí soltei, pronto. Eu defini a extremidade esquerda. Vou fazer a mesma coisa aqui com branco, só que com branco eu vou para o outro lado. Eu vou para o lado direito, né? O lado mais claro, então eu vou delimitar o lado direito do meu histograma, que são as áreas mais claras. Segurei o Alt, cliquei também, segurei. A imagem ficou preta, porque eu vou fazer o contraste agora para ver aonde eu vou começar a perder informação. Vocês estão vendo aqui, bem no meio da imagem, né? Um pouco mais para o lado esquerdo. Então, quando começou a aparecer esses pontos em vermelho, amarelo, vou deixar só aqui, olha, bem pouco. Por aqui, assim, para delimitar o meu histograma. Então, ficou aqui no mais 33 o meu branco.
tá? Então eu já delimitei as extremidades do meu histograma. Eles não vão passar daí. Eu posso mexer agora, a não ser que eu mexa na exposição, né? Mas eu posso mexer no resto da minha imagem todinha aqui nas sombras e no realce, que ele não vai passar daí o meu histograma. Ele vai ficar delimitado aqui no centro, né? Ele não está encostado nem no lado esquerdo e nem no lado direito. Vamos para a área de sombra agora, também segurando o Alt. E aí qual é a dica? Eu vou, com a área de sombra, eu vou para o lado direito para fazer sumir esses pontos em azuis aqui, ó. Também segurando o Alt e arrastando. Eu vou fazer sumir esses pontos. Quando tudo sumir, olha, notem também ali na tela de preview, sempre olhem para ela e vejam como está aparecendo mais informações na minha área de sombra. Tá? Enquanto sumir aqui, sumir todo, ficar totalmente branca a imagem, eu já fiz o meu ganho suficiente de sombra nas áreas de sombra. Tá? Então aqui, olha, como já apareceu muita informação aqui naquela área que está escura, inclusive até o montanista que não aparecia antes, né? Ele apareceu a partir do momento que eu tirei as sombras da imagem. Tá? Então vamos fazer a mesma coisa, a mesma situação agora para os realces, para eu ganhar mais informação aqui nesse céu. Olha. Então eu vou segurar o Alt, clicar e segurar aqui, a tela vai ficar branca, e eu vou removendo esses pontos vermelhos aqui até eles sumirem e a tela ficar totalmente preta. Ficou aqui quase no menos 97. Pronto. Então aqui eu já tenho uma imagem completamente equilibrada, com as áreas mais claras da imagem com uma exposição correta e as áreas mais escuras da imagem também com a exposição correta. Eu estou achando ela um pouco azulada, então eu venho aqui no White Balance e vou botar um pouco mais de amarelo na imagem e um pouco mais de rosa, tá? Gostei mais assim, tá? Mas vocês podem ver que a imagem está sem contraste, né? Então eu poderia vir aqui no deslizante do contraste para aplicar esse contraste aqui. Só que eu não quero esse contraste nessa parte do tom básico, então eu vou aplicar depois a parte do contraste. Então aqui eu já fiz o equilíbrio do meu histograma. Notem como ele está diferente agora, né? Ele está bem mais centralizado, bem mais distribuído ao longo do gráfico, né? Ele não está muito concentrado em uma área e nem muito concentrado em outra área. Então é esse o fluxo de trabalho para equilibrar a exposição que o Clício Barroso sugere. A gente vai continuar a dar sequência, né, nessa nossa imagem, né, nessa nossa edição que a gente vai fazendo na imagem. A textura, à medida que a gente vai aumentando, ela vai pegar todos esses detalhes da foto e vai aumentar esses detalhes, vai dar mais pixels lá, então a tua foto vai ficar ainda mais nítida, né? Ele aumenta a nitidez da tua foto. Ao mesmo tempo que, por exemplo, se tu quiser tirar uma foto de um rosto e não quer dar muito detalhes para o rosto, né? Porque quando a gente aumenta a textura, vai dar um realce ainda mais nessas falhas que a gente tem no rosto, né? Então, às vezes, a pessoa quer retirar a textura, principalmente na área do rosto. Então, se eu aumentar aqui a textura, eu vou aumentando os detalhes da foto, né? Eu vou indo aqui do 0 ao mais 100 para vocês verem a diferença, né? Tá? Vocês notem aqui o ganho de detalhe. Deixa eu botar uma área aqui mais, por exemplo, aqui. Olha, quando eu vou aumentando, olha, eu vou ganhando mais detalhes. Só que, e o interessante é a gente não exagerar, evitar exageros, né? Como é uma foto de paisagem, a gente vai mais um pouquinho além. Mas geralmente a gente fica aqui entre o mais 15 e o mais 20, né? Então eu vou deixar aqui no mais 35, que gostei desse resultado aqui, ó. Claridade ele é muito parecido também com a textura, né? Mas qual a diferença entre os dois? A textura ela vai trabalhar naqueles detalhes de dentro da imagem. A claridade é nas bordas, né? E a claridade também ela dá um aumento no ganho do contraste. Então, quando eu aumento a claridade, ela aumenta o contraste, né? Aqui da imagem. Só que também exagerar fica um resultado muito falso na imagem, fica muito estranho. Então a gente evita de dar esse exagero na claridade, principalmente nela. Também quando a gente tira, olha, ela tira detalhes, principalmente da borda.
Tá? O desembaçar é principalmente para aquelas imagens que elas estão enevoadas, essas coisas assim. Por exemplo, aqui a gente tem uma parte da imagem que tem uma neblina aqui, né? Quando a gente aumenta esse desembaçar, que olha, ele vai tirando essa neblina. Também essa é uma novidade de alguns anos atrás do Lightroom, né? O desembaçar. Só que o desembaçar, ele modifica também as cores, né? Então, quando a gente vai muito no desembaçar, a gente vai ter que depois recuperar essas cores que ficaram diferentes aqui, né? Ficou muito vívida essa imagem, né? Eu vou recuperar como? Eu vou recuperar aqui nesses próximos dois aqui, que é o vibração e o saturação. Vibração e saturação fazem a mesma coisa os dois. Só que a diferença entre eles é que o vibração ele preserva alguns canais de cores, principalmente aqueles canais referentes ao tom de pele. Já a saturação não, ele aumenta todos os canais de cores, né? Quando eu aumento a vibração, ele vai preservar principalmente o laranja e o amarelo. Aí ele aumenta a vibração das cores, olha. Mas ele preserva um pouco do amarelo, do laranja, ele não sobe muito com eles. Já a vibração, ele aumenta tudo. Olha. Então, tanto quando a gente tira a vibração, a imagem fica preta e branca. Se eu tirar a saturação, ele ainda preserva alguns tons de cores aqui, olha. Tá vendo? Amarelo, um pouco do laranja. Essa é a diferença entre eles. Tá, então, como já tem muita cor, né? Eu não vou dar muito ganho de vibração, eu vou tirar um pouco dessas cores aqui na saturação. Eu também não gosto daquela imagem com a cor muito forte, né? Eu gosto de uma cor mais sutil na minha imagem. Tá, então aqui eu já tenho uma edição básica na minha foto. Vamos ver aqui o antes e o depois. Né? Só que eu posso continuar nessa foto. Como eu falei para vocês, né, o contraste eu não apliquei aqui, eu vou aplicar aqui na curva de tons. Essa curva de tons, vocês podem ver que atrás delas aqui tem um gráfico, né? E esse gráfico é o histograma. Essa curva de tons também, ela mexe nas áreas, ela tem 4 áreas aqui, olha. Que tu vai aqui embaixo é a área escura, aqui em cima é a área clara. Aqui para o lado esquerdo tem a sombra e o preto, e aqui para o lado direito tu tem o branco e o realce. O que é o contraste? O contraste são as áreas escuras mais escuras e as áreas claras mais claras, ou seja, é essa diferenciação entre essas áreas. Aqui eu estou na curva de pontos, tá? Então eu vou fazendo pontos aqui na minha curva para ir aplicando o contraste, né? Para voltar para onde estava, basta aplicar aqui em linear. Curva de contraste é uma curva em S. Por quê? Vou fazer um S aqui, para mostrar para vocês. Clico num ponto central para evitar que ao mexer aqui, mexa aqui também, né? Então, eu colocando esse ponto central aqui na curva, eu evito com que eu mexendo aqui influencie aqui em cima, tá? Quando eu vou desenhar o meu S aqui nessa curva, vou criar um outro ponto aqui, olha. Ao abaixar aqui nas áreas de sombra, eu estou escurecendo essas áreas de sombra. E ao subir aqui nas áreas mais claras da imagem, eu estou aumentando a iluminação nas minhas áreas mais claras, né, no realce. Tá, então aqui eu fiz uma curva em S. Só que bem sutil, né? Eu poderia fazer ela mais ainda. Eu também tenho algumas curvas salvas aqui, ó, que elas já vêm instaladas no Lightroom, que é a curva linear, a curva reta, né? O contraste médio, que é um S bem sutil, né? E o contraste intenso. O contraste médio é a curva que eu mais uso, né? Então, às vezes, eu nem preciso desenhar a curva. Eu já venho aqui, abro o painel de curvas de tons e já coloco o contraste médio.
tá? Aí vocês podem ver que aqui tem ajuste, né? Aí tem um S grandão aqui, que aqui é a curva paramétrica, né? Que é também chamada de curva de área. Quando eu clico aqui, não é por pontos, é por área, tá vendo? Eu vou passando meu mouse ao longo da curva, ele vai me mostrando uma área que eu posso, que me delimita da onde eu consigo ir, tá? Então aqui para cima e para baixo eu não posso passar dessa área. Ela me deixa passar dessa área. Mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu já posso ir mais além. Olha, tanto aqui quanto aqui. E isso vai modificando ali a minha imagem. Valeu, galera, mais um vídeo sobre Lightroom. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar, seja com uma dúvida, um elogio ou até mesmo uma crítica. Tchau, tchau!